Olá, meus amores! Olha a tia Fran aqui de novo. Bom, hoje eu vou fazer vou falar um pouquinho sobre o nosso momento ortografia. Vai ser um momento em que eu vou estar vindo, né, esses vídeos assíncronos, em momentos assíncronos, para trabalhar um pouquinho sobre ortografia. Nos nossos encontros síncronos, nós estamos dando preferência para trabalhar com sintaxe, porque é algo mais rebruscado. Mas nesse momento, né, assíncrono, nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre ortografia. E o conteúdo que eu trouxe para vocês hoje é sobre o uso dos porquês. Eu vejo que muita gente tem dúvida sobre como é que se usa os porquês, né? Quando é que se usa? Quando é que eu vou usar o porquê, né? Já que nós temos 4 tipos de porquês. Bom, então hoje eu vim aqui explicar um pouquinho para vocês, né, nesse videozinho curto, periódico, tá? Para falar quando é que a gente usa, quais as características, né, de quando a gente usa os determinados porquês. Vamos lá. Pronto. Nós temos 4 tipos de porquê. O primeiro porquê, ele é separado. Ele é separado e é sem acento. Geralmente, nós usamos esse porquê em perguntas, tanto diretas quanto indiretas. Eu já expliquei para vocês um pouquinho sobre qual a diferença das perguntas diretas e das perguntas indiretas, né? As perguntas diretas é aquela que que eu trouxe como exemplo aqui, né? Por que a água do mar é salgada? Isso é uma pergunta direta. Já a pergunta indireta é aquela que geralmente nós não tem a interrogação, né? Ela é feita de forma indireta. Ela é como se fosse uma pergunta subliminar, mais discreta, né? Não sei por que o setor da saúde no país é tão precário. Isso é uma pergunta? É, apenas uma pergunta indireta. Então, nesse caso, o porquê que nós vamos usar é o porquê separado e sem acento. E o macete que nós temos é o seguinte, é que esse porquê ele equivale a por qual motivo e por qual razão. Então, no caso, vamos substituir esses porquês dos exemplos, por qual motivo ou por qual razão. Então, vamos lá? Primeiro, por qual motivo a água do mar é salgada? Veja como fica entendível, né? Tem ainda a mesma significação, tem a mesma equivalência, né? Agora, o segundo, não sei por qual motivo ou por qual razão o setor da saúde no país é tão precário. Então, se há dúvida se esse porquê realmente deve ser o separado e sem acento, é só substituir por qual motivo ou por qual razão, e se ele ficar entendível, é porque, no caso, esse porquê é separado e sem acento. Agora, o porquê separado com acento, observa a diferença, é com acento. O primeiro foi sem acento, já o segundo é com acento. Usa-se ele no final de frases interrogativas também, tá bom? A matéria jornalística não ficou pronta porque você não veio para a escola porque você não foi para a casa do seu irmão porque. Então, no caso, ele é usado no final de frases, né? E geralmente as frases são interrogativas. Então, nesse caso, nós as usamos, né? O porquê separado e com acento. Observe que o porquê separado e sem acento, ele vem no iniciozinho da frase, né? Já o porquê separado com acento, geralmente ele vem nos finais das frases. E nós temos também o porquê junto, sem acento. Opa, já é outros 500. Porquê junto e sem acento. Geralmente nós usamos eles em respostas, né? Nós perguntamos, por exemplo, por que a água do mar é salgada? A resposta dessa pergunta vai ser um porquê junto e sem acento. Aqui eu trouxe como exemplo, né? Leve um agasalho porque a noite está fria. Ou então, a economia está em crise porque o preço do petróleo aumentou. Então, no caso, esses exemplos que eu trouxe são exemplos de respostas, né, de perguntas que foram feitas, que puderam ter sido feitas com um porquê separado e sem um acento. E, por fim, nós temos o porquê junto e com acento. Olha a diferença. Um porquê junto sem acento e agora nós estamos abordando o porquê junto com o acento. Geralmente nós empregamos ele como um substantivo, né? E ele é precedido de um artigo ou de um pronome. Então, antes desse porquê, na frase, geralmente, antes dele vai vir um artigo, né? Um artigo definido, né? Ou então um pronome. E equivale a motivo
ou causa ou então razão. Aí eu trouxe como exemplo, ignoro o porquê de sua partida, ou seja, eu ignoro o motivo de sua partida. Observe que antes desse porquê nós temos o artigo definido, né? O, masculino o. Então, sempre que esse porquê for junto e com acento, nós colocamos, ele geralmente vem antecedido por um artigo, ou então por um pronome. Agora, olha o segundo exemplo. A ministra mencionou outro porquê da mudança do horário. Mesma coisa, só que dessa vez o que veio antecedendo foi o pronome, né? Então, geralmente esses porquês que são juntos e com acento, ele sempre vem, né? A gente tem que observar o que vem antes dele. Veio um artigo, veio um pronome, então nesse caso, né, nós iremos usar esse porquê junto e sem acento, junto e com acento. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do nosso momento de ortografia. Se sentiu dúvida em relação à explicação, é só me procurar em sala de aula, que eu vou explicar no mau gosto, no mau prazer para vocês, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!